Bom dia, pessoal. Vou começar mais uma live nessa segunda-feira chuvosa aqui em São Paulo. Bastante chuva essa noite, foi algo realmente que chamou a atenção. A quantidade de chuva que teve essa noite, chuva muito intensa, muitos trovões, muitos raios, e agora de manhã cedo o céu está bem feio, mas parou de chover, né? E a cidade, quando chove, fica um caos. Bom dia a todos aí, o pessoal vai chegando devagarzinho. Avisem para mim aqui, pessoal, vocês que já fizeram uma mãozinha aqui, já deram um aceno, me falem aqui, por favor, se o áudio tá bom aí para vocês, por gentileza. Viviane Porciúncula, Davi Vale, Jaciele Melo, Thales, deixa eu ver aqui, me falem se Tati K, Viviane, falem para mim se o áudio tá bom, por favor. Senão a gente vai fazendo esses ajustes aqui no início. Por favor, por gentileza, áudio tá ok, Davi Vale já respondeu aqui. Maravilha, pessoal. Até por respeito a vocês que pontualmente às 7 já estavam aqui nessa live, eu queria agradecer aqui a presença de vocês e parabenizar vocês também por 7 da manhã já estarem ávidos aí a ouvir um pouco do Oncoped, um pouco de conhecimento sobre oncologia e câncer. Hoje a gente vai ter um bate-papo, né? Como sempre, um bate-papo aí com alguns seguidores. Essa é uma nova série que o Oncopédia começou agora em 2020. Um bate-papo descontraído com alguns seguidores e tirando dúvidas diretamente de vocês, eu aprendo demais com vocês, aprendo demais com os alunos nos cursos, em várias ocasiões que eu tenho a oportunidade de fazer cursos e dar aulas e fazer preceptos e a gente se encontrar. Então, eu queria começar falando sobre, só justificando aqui, o Raul infelizmente não pôde participar hoje. Então, quem tiver interesse de participar hoje no lugar do Raul, é só acenar que eu chamo. Enquanto isso, se vocês quiserem ir mandando dúvidas também, quiserem ir mandando comentários, a gente vai comentando, vai conversando sobre e respondendo sobre essas dúvidas. Enquanto não chegam pessoas aqui interessadas ainda na participação nessa live, ou perguntas, eu vou falando então sobre um artigo que eu li ontem, muito interessante, que é esse aqui, ó, um artigo sobre Capmatinib. Não sei se todos estão familiarizados com essa nova medicação, Capmatinib. Esse artigo foi publicado recentemente, agora no final de 2019, na Expert Review of Anti-Cancer Therapy. Ela não é uma revista tão conhecida, tão famosa entre nós oncologistas, mas é uma revista que vira e mexe, tem uns artigos interessantes, e esse foi um deles, um artigo belga, publicado por Johan Philip van Teskist. São nomes bem difíceis, essa turma da Holanda e da Bélgica. E esse artigo sobre Capmatinib diz muito a respeito de um capítulo que eu escrevi desse livro aqui, Biomarcadores de Oncologia, no capítulo 20 e 18, perdão. Capítulo 18, na página 193 do livro Biomarcadores de Oncologia. Quem pôde estar presente no Congresso da Sociedade Brasileira de Oncologia no final do ano passado, a gente fez uma distribuição gratuita de vários exemplares, algo próximo aí a 600 exemplares desse livro. Além disso, eu, o Felipe e o Ricardo, os editores desse livro, a gente tem um site, biomarcadoresdeoncologia.com.br, onde a gente manda o PDF gratuitamente para quem se cadastrar lá. E esse Capmatinib, ele é um novo e moderno inibidor do MET. Eu fiz um podcast, aproveitei também, fiz um podcast ontem, hoje eu subo ele no Spotify, para vocês poderem conhecer um pouco mais dessa medicação e tudo em volta de MET, que é uma alteração genômica bastante importante em câncer de pulmão, câncer de rim, mas também está presente em outros sítios primários. Então, fiquem atentos, porque MET acontece algo próximo aí de 3% dos cânceres de pulmão.
E câncer de pulmão não é uma doença incomum, né? Nos Estados Unidos, algo próximo de 220 mil pessoas têm câncer de pulmão e vamos supor que uma parte considerável desses pacientes, em 30% deles, em algum momento vai desenvolver metástase, e 3% desses 30, em cima de 220 mil pessoas, é bastante gente. Então é bom estar atento que essas alterações genômicas acontecem de uma forma recorrente em câncer de pulmão e deve ser pesquisado. Existem várias outras alterações genômicas em câncer de pulmão, EGFR, ALK, ROS, BRAF, RET, MET é uma delas, dentre várias outras. Então, eu recomendo fortemente a leitura desse artigo, capmatinib, for the treatment of non-small cell lung cancer, da Expert Review of Cancer Therapy, publicado no final do ano passado, tá? Capmatinib é um inibidor de MET de nova geração. Foi publicado um artigo, foi apresentado um trabalho muito importante na ASCO do ano passado, 2019, com essa nova medicação, que é um moderno inibidor do MET, o crizotinib. De uma forma geral, o crizotinib, a gente usa o crizotinib como uma medicação para esses pacientes, e o capmatinib a gente acaba usando como resgate para essa população que falhou. Existe um uso compassivo aberto atualmente no Brasil, e é só fazer a solicitação para a indústria farmacêutica produtora dele, e aí fazer um trâmite legal junto à Anvisa, e aí então é possível ter acesso a essa medicação. Deixa eu ver, teve uma pessoa, Sabrina Perucci, gostaria de participar aqui. Deixa eu ver, deixa eu chamar a Sabrina aqui. Só um pouquinho, Sabrina, que está... não está te encontrando aqui. Espera só um pouco. Já vou chamar Sabrina Perucci. Deixa eu tentar linkar aqui com a Sabrina. Vamos lá. Você sumiu aqui para mim, Sabrina. Não estou conseguindo te encontrar aqui. Talvez Sabrina tenha saído. Dricha Liga, bom dia. Prazer, viu? Prazer ter você aqui. Adriana Cheliga, uma super amiga aí, oncologista no Rio de Janeiro, faixa preta em oncologia, hematologia, pessoa queridíssima. E atualmente coordenadora de uma página muito interessante chamada Linfopédia, né? Onde ela posta aí várias informações sobre hematologia, linfomas, que é uma área de grande expertise da doutora Adriana Cheliga, ou Cheliga, me perdoe, tá, Adriana? Eu ainda até hoje não sei como é que chama direito o teu nome, o teu sobrenome. Vamos lá, Elimed 31, vamos lá, vamos ver se a gente conversa então, Elimed. Parece Elimed aqui. Olá, bom dia. Oi, tudo bem? Tudo bom, bom dia. Você está falando de onde, Elimed? De Campinas. Ah, que legal. Você é da área de saúde? Eu sou oncologista clínica.
Joia, olha que legal. Você trabalha com o Vinícius? Com quem que você trabalha aí? Na realidade, eu trabalho em Itatiba, no CTO. Ah, que legal. Essa é uma área interessante, hein? Essa é Sim, uma também região interessante. Grande. grande que precisa muito de especialistas aí, né? Na oncologia. Excelente. O que você me conta? Quer conversar alguma coisa? Tem alguma questão específica para a gente bater um papo aqui sobre oncologia, câncer? Como é que você tem visto aí a oncologia ultimamente, hein? Eu acho que ultimamente o que a gente tem assistido é muitas drogas novas entrando, mas conseguir usá-las a gente não consegue. A gente consegue bloqueios pelos convênios, a gente não consegue ter acesso. Então às vezes é um pouco frustrante você ter alguma coisa nova para oferecer para paciente e não ter a chance de poder usar. Perfeito. Eu não sei se a sua experiência com isso, mas no interior acaba sendo um pouco complicado. Às vezes a gente até as testagens de quando a gente faz um pouco da indústria, a gente tem uma dificuldade grande de pedir testagem de mutações. Não, isso é totalmente verdade. E às vezes a gente tem uma realidade muito diferente no mundo privado, SUS uma realidade bastante diferente, e acaba tendo uma assimetria, uma discrepância mesmo na atenção, infelizmente, em função disso. E o acesso a drogas é crítico, né? A gente vê aí esses estudos mostrando sobrevidas e ganhos fabulosos, mas é para quem tem acesso aos estudos, para quem tem acesso às drogas, para quem tem acesso aos testes moleculares genéticos, né? E a gente fica refém, muitas vezes, da liberação de medicações, que algumas vezes a gente sabe do dado, a gente sabe da literatura, mas às vezes não consegue implementar na prática uma imunoterapia, uma liberação rápida, uma droga-alvo, porque é oral, né? Tem a questão do rol, que acaba limitando bastante a essas medicações orais e precisam entrar na lista para a gente conseguir liberar. E não sei se você também aí está tendo esse tipo de dificuldade. Aqui em São Paulo, algumas vezes a gente tem, e são limitações muito sérias para drogas sabidamente muito boas e bem estabelecidas nos estudos, até fase 3, né? Sim, fase 3 e assim, você já tem tudo, praticamente tudo liberado para você poder fazer e o convênio acaba não te liberando ou te limitando ao tratamento. Então, assim, às vezes você fica numa situação onde, na teoria, o tratamento seria um, na prática a gente não consegue chegar a ele por conta de acesso mesmo, né? No SUS piora muito. No SUS a gente está anos-luz de atraso em medicação. Então, assim, hoje você pegar um paciente de melanoma no SUS é praticamente você acompanhar, porque você não tem o que fazer para ele. Né? Você tem da carbazina, que é o... Já foi provado que você não... Da carbazina em nada é igual. Pois é, e ainda mais esse dado recente, né? Publicado agora na New England, do acompanhamento de 5 anos dos pacientes com melanoma metastático que receberam o nível mais IP. É impressionante, 50%, próximo de 50%, um pouquinho mais de 50% vivem em 5 anos, quando foram expostos a nivolumab mais ipilimumab. E a gente saber que isso ainda é para poucos é uma pena, né? Eu acho que acaba sendo... Eu não sei como vocês estão em termos de judicialização, mas eu acho que no interior eles têm virado praticamente rotina. Só que dependendo do serviço onde você está, isso é um risco para você. Quem está no serviço público acaba sendo algo bem complicado, porque você põe em risco o seu serviço, né? Perfeito. Isso é crucial, viu? Isso é crítico, porque o colega acaba se colocando, como você falou, né, em uma situação perigosa frente aos convênios, descredenciamento, ou se insistir, com o risco de colocar a saúde financeira de substituição também em risco. É uma situação muito delicada, né? Muito delicada. E a gente fica naquele dilema entre oferecer o melhor para o paciente, em uma situação de, às vezes, não aprovação, não regulamentação pelo rol, ou não está fazendo parte ali da rotina daquele serviço. É muito delicado esse assunto.
É porque você acaba tendo uma morosidade muito maior para a liberação das medicações para o rol e a evolução dos estudos, né? Na verdade, a gente fica na ânsia de ter drogas novas, de ter mais o que oferecer, e no fim a gente acaba emperrando em burocracia. No fim, a gente tá nessa área para oferecer o que é melhor para o paciente, às vezes você não consegue chegar nisso. E No papéis burocráticos. como é que você se sente, Elimeire, quando você se depara com uma situação como essa? Você, como oncologista, que fez 6 anos de faculdade, 2 de clínica médica, mais 3 de oncologia, e o estudo não para por aí. Quando você se vê numa situação dessa, como é que você faz como pessoa e como profissional? Eu acho que assim, como profissional é frustrante, mas eu acho que como pessoa, é uma sensação de você estar não mentindo, mas você está omitindo algo que você poderia dar muito mais para um paciente que às vezes você não vai conseguir. Às vezes ele perde a chance de estar vivo e dividir a vida dele com os familiares dele por conta de burocracia. Eu acho que isso, para quem fez medicina, não precisa nem ser oncologista, eu acho que já vai contra aquilo que a gente se propôs a fazer, né? Eu acho que você entra para fazer o melhor que você pode fazer e não você não consegue fazer isso. Eu acho que isso é uma coisa que acaba fazendo com que a gente vá perdendo às vezes o interesse. Eu acho que é uma coisa assim, é frustrante. Você vai para congresso, você vê tudo que tem de novo. Na hora que você chega no seu dia a dia, você fala: eu não vou conseguir oferecer, então eu vou diminuir a sobrevida de paciente, perder a chance de ter remissão completa de doença por burocracia. Perfeito, perfeito. Você acha que esse foi até um comentário aqui da Linfopédia, da Adriana Schelliger. Aprendi, tá, Adriana? Aprendi. Um comentário dela aqui. Você acha que uma potencial saída para isso é a inclusão desse paciente em estudo clínico? Sim. Quando eu tenho a chance, eu acabo colocando meus pacientes em estudo clínico, porque... Você acaba mandando para onde? Eu tive contato bastante com o pessoal do AC Camargo, né? Eu acho que a maioria foram, eu tinha um paciente extremamente jovem, na época que foi feito o cômbio, nível com IP. Era um paciente de 32 anos, com melanoma, com um comportamento totalmente errático, e eu consegui colocar no estudo. Esse paciente teve uma sobrevida de 5 anos. Então, assim, foi bem bacana. Ele começou com 29 e a gente foi acompanhando ele, acabou falecendo por outra razão, mas foi a chance dele de participar, né? Então, eu acho que, assim, pelo convênio eu não teria oferecido, eu teria parado em Taxol, tinha feito da carbazina, porque na época não tinha muita coisa mesmo, né? Mas foi na época que surgiu o como, e aí ele acabou tendo a opção de fazer, foi muito bacana. Você está participando daquele grupo de estudo do Telegram? Tô sim. Tá, que ali é uma ferramenta, ali é uma forma importante de ficar atento aos estudos que estão saindo, né? A gente tem esse grupo no Telegram de vários oncologistas aí, só para explicar para as pessoas que estão vendo, que muitos de nós acaba colocando os estudos abertos em seus centros, e isso acaba fazendo um awareness para os outros colegas até referenciarem esses pacientes para esses centros cujos estudos estão abertos, né? É uma ferramenta valiosíssima, né? Eu acho que assim, a gente tem tido o apoio um pouco maior até da indústria. Eu acho que sim. O combo feito para pulmão entre as 5 indústrias foi fantástico para a gente poder ter acesso à testagem, né? Acho que isso foi o que saiu no SBOC o ano passado. Hoje a gente tem um apoio muito maior da indústria para poder fazer as pesquisas genéticas, em que eu acho que devia ser o contramão, não deveria ser o ponto principal, mas acho que a nossa chance de oferecer algo para nossos pacientes, a gente tem que buscar todas as oportunidades. Se for via indústria, vai ser via indústria. Se for via convênio, vai ser via convênio, né? Perfeito. E como é que você vê essa situação no SUS, hein, Unimed? Você oferecer o teste, detectar uma mutação ou uma alteração genômica e depois o próximo passo é a droga. E a gente não ter essa droga. Como é que você enxerga isso? Isso eu acho que é o pior drama que você pode fazer, porque você você cria no paciente uma esperança de algo que ele nunca vai ter acesso. Porque, pelo menos aqui, a gente manda para as DRS
vem a negativa e aí abre-se a judicialização. Esse Explica para o processo... pessoal o que é DRS. O DRS é a regional onde você vai ter a distribuição de medicações de cada região médica, vamos dizer assim. Campinas, você pega Paulínia, até... Deixa eu ver. São as cidades em torno. Sumaré, Hortolândia. Você direciona tudo para essas DRS, onde você pega a medicação de alto custo. Os processos são todos por ali. O que acontece é que, assim, você vai para a judicialização, antes de 6 meses você não consegue ter esse retorno desse processo. Muitas vezes o paciente não tem esse tempo. Então, você dá uma esperança para o paciente de algo que ele não vai ter acesso. Então, às vezes, eu acho que isso chega a ser até um pouco cruel. Né? A gente testa, porque realmente tem que testar, eu acho que não tem como fugir disso. Mas você não vai dar essa paciente, você olha para ele, você sabe que ele não vai chegar a ter acesso à droga. Ou quando chegar, vai ser tarde demais. Tá ótimo, tá ótimo. Elimédio, olha, muito obrigado, viu, você ter entrado aqui para a gente conversar. Foi muito boa essa conversa, é bastante esclarecedora, tenho certeza, aí para muita gente em vários pontos aqui que a gente abordou. Obrigado a todos aí pela presença, pelos comentários. Você quer falar mais alguma coisa? Algum comentário final, Elimédio? Eu acho que a gente tem cada vez mais batalhar para poder dar acesso aos pacientes à melhor terapia possível, né? Seja via indústria, seja governo. E eu acho que isso é o que a gente veio para fazer e eu acho que isso é o nosso objetivo final, né? Mas eu acho que tem que todo mundo se juntar e tentar pleitear por isso, né? Então, quando você tem as Conitex, eu acho que tem que todo mundo votar, tem que todo mundo dar opinião, porque vai ser o único jeito da gente mudar isso no SUS, né? E no convênio a gente continuar lutando, né? Eu acho que isso a gente não pode desistir porque tem um monte de pecinhas para emperrar o nosso caminho, né? Eu acho que a ideia vai ser sempre essa. E vamos lá, né? Vamos combater o câncer aí durante essa semana. Uma excelente semana para você, tá bom? Para Um grande você abraço também. a todos. Obrigado, Um abraço. obrigado, Elimédio. A gente se encontra nos congressos por aí. Com certeza. Tchau, tchau. Uma boa samba. Tchau, tchau, gente. Tchau. Um abraço. Um abraço. Obrigado, gente, pela participação de vocês hoje. Quarta-feira a gente se encontra, tá bom? Forte abraço a todos e até lá.